experiência teórica não se resolve no plano empírico? Essa é a primeira pergunta. Aí depois, falando sobre o DCE, que tem uma das chaves que vem dizendo que está construindo história e que está na Universidade de Povo, através do Reúne. Mas tendo isso concluído, a gente caminharia para uma prática transformadora ou continuaríamos reproduzindo a educação de mercado? E a terceira seria sobre uma frase de um professor da... Desculpa, eu não acompanhei a segunda. Na verdade, eu precisaria anotar. Deixa eu anotar primeiro aqui. Pode ser difícil. Pegou aí, Vanessa. Para onde? Pode ir. Já a primeira. Eu quero ver se a segunda de novo que eu não consegui. Tá. A segunda é falando sobre o DCE, que uma das chaves se diz está construindo história e que está na Universidade de Povo. Isso através do Reúne. E tendo isso concluído, tendo o Reúne, o projeto Reúne concluído, a gente caminharia com uma prática transformadora ou a gente continuaria reproduzindo a educação de mercado? E a terceira pergunta seria sobre um professor que é agora de pós-graduação em serviço social, que é o Mário Duaie, que fala sobre um artigo dele dizendo que erro na teoria, fracasso na prática. Aí eu queria saber um panorama geral de vocês, da teoria e prática dos partidos políticos, principalmente o PT, PSOL, PSTU e PCB. Aqui é homogêneo, ele não ser homogêneo. Ele botar pronto. Joãozinho, encerrado? Agora... A minha pergunta não é como a do João, é bem resumida, bem mais simplória. Desculpa, você pode se apresentar? Eu sei que todo mundo já te conhece. Ah, tá, Débora. Débora, professora de História. Eu não sei qual é o grau de conhecimento dos alunos dos outros departamentos. E tem gente de fora aqui também. Então, primeiro eu queria parabenizar, adorei as palestras, o evento está maravilhoso. E parabenizar especialmente o Rodrigo, né, que teve essa ideia, lançou a ideia e liderou aí a construção do evento. Né. Pergunta bem mais simples para o Maraca e para o Marco, a respeito da praxis. Eu estava dando uma aula ontem, espero que não tenha um aluno meu aqui. E aí eu coloquei um exemplo sobre a ideologia alemã. E eu comecei a dar um exemplo, eu parei e fiquei refletindo sobre o exemplo que eu estava dando. Né? E aí eu queria que, à luz do Lukács, né, mas aí eu acho que o Marco também pode falar sobre isso, porque ele começou a falar sobre isso, como a gente percebe quando um pedreiro, a gente poderia transpor o exemplo que ele deu sobre o miojo, um pedreiro, mestre de obras que vai fazer um prédio, né? Ele já realmente planeja, né? Ele projeta um fim para o trabalho que ele está, para a atividade que ele está desempenhando ali. Né? Nesse processo existe uma finalidade que para ele já é dada, né? Já é colocada no início da ação dele. Mas, e aí a gente vê a concretização, a efetivação desse trabalho. Mas no caso de um trabalho intelectual, né? Uma sociedade já complexa, a gente tem uma separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, e aí o projeto de um arquiteto. O que ele é? Assim, ele é também transformação da natureza, né? Manipulação, digamos, não é uma palavra que você usou, mas manipulação dessa causalidade que você observa na natureza. O que é isso? Né? Isso é produto final de um processo de trabalho? Eu me deparo nesse exemplo, né? Ou ele se trabalho alienado, o que ele seria? E para o Alexandre, só um comentário que eu gostei muito da sua observação dos filmes, né? Coisas que a gente não tinha parado para pensar. Né? Tropa de Elite usaria a cor amarela. E eu fiquei pensando que Cidade de Deus usa muita cor vermelha, né? Dá uma sensação mesmo de tensão a todo momento. Né? Também, eu acho que tensão só para comentar, esse uso das cores é muito interessante. Eu não tenho uma pergunta melhor formulada, só um comentário.
É tão novo assim que é difícil perguntar, né? Tem umas coisas assim, e muita coisa nova mesmo. Assim. Bom, bem parecido com a Débora, não tem nem Álvaro, dúvida. se apresenta. Sou Álvaro, 6º período de Economia. É difícil até formular uma pergunta, né? Todos os palestrantes da mesa foram excelentes. O Alexandre, antes de falar dos outros dois palestrantes, a apresentação do Alexandre eu achei riquíssima, porque totalmente leigo no assunto, tudo que ele falou eu absorvi. Fica difícil até de formular uma pergunta, ou crítica, ou até uma consideração. Mas, assim, só mencionar que eu achei interessante a parte da... Conseguiu até me confundir na apresentação. E na filmagem você tem uma parte que me parece muito objetiva, bem objetividade mesmo, que você tem uma única realidade sobre diferentes planos, e ao passo que quando o cinema se desenvolve, você tem artifícios técnicos que eles atacam a subjetividade das pessoas. Então, ao mesmo tempo, o cinema é subjetividade e objetividade. Assim, talvez eu esteja fazendo uma consideração muito doida, não sei. Eu gostei disso. E sobre agora mais para a apresentação do Marco, do Maraca, inclusive até com um intervalozinho que o pouco comentou, que falando sobre voluntarismo, que a gente acaba questionando nossas próprias práticas e como também instigou a minha pergunta. Por exemplo, quando a gente está, pelo menos eu e meus colegas, assim, conheço pessoas que estão sempre pensando formas de tornar suas práticas essencialmente transformadoras, que tenham capacidade de mudar mesmo mecanismos, estruturas, coisas essenciais da nossa sociedade. E muitos de nós encontram um escape, até um espaço para respirar na educação. Eu queria saber de vocês o que vocês acham da educação como uma possibilidade de explicitar os mecanismos que movem estruturas sociais no nosso mundo. Porque, por exemplo, pensando agora um exemplo bem particular, um professor de inglês que acorda todo dia e vai dar aula no seu curso de idioma, pode até ser alguma coisa que ele não perceba, mas parece que ele está sendo, na nossa sociedade, tal como ela é, manipulado ou movido, levado a fazer coisas em prol de reprodução de valores que ele muitas vezes desconhece. E assim, conhecendo esses valores, estando de posse dessas coisas que movem ele, ou outros profissionais, assim, falei um caso específico, mas é difícil formular uma coisa geral. Tá tendo em posse esse conhecimento, talvez criando uma consciência da historicidade do mundo, uma ontologia correta, ou alguma coisa desse tipo. Isso é uma condição necessária, uma condição suficiente? Como vocês veem esse tipo de coisa hoje em dia? Se isso é suficiente, eu creio que não seja, mas talvez necessário. Assim, se vocês podem comentar alguma coisa sobre isso. Olha só, uma questão aqui de ordem. Eu tenho mais dois na fila de inscrição. A gente fecha nessas três e deixa os dois para o próximo bloco. Ou vocês preferem, né? Só o João olhou por 3, ou 4. Não. O Álvaro também falou. Tá. Felipe e... Como é que é seu nome? Felipe também? Filipes. Então, vamos... Tudo bem? Vocês ficaram para o próximo bloco? A gente definiu 3. Porque a minha pode acabar sendo respondida no meio. É mais para poder comentar mais sobre o que já foi dito, para a gente tentar esclarecer algumas. Eu não sei se... Então não. Então vou Não liberar. é nada tão longo, não vai ter um texto, não vou escrever um livro. Você também quer? É errado. Talvez a minha pergunta é similar ao álbum, né? Talvez Vamos fazer o seguinte, já que quando a gente tem pouco tempo, também é útil o bloco ser maior, assim. Ok? Então vamos fazer o seguinte, eu libero para eles. Bom, começo pelo Felipe de lá, ele pediu primeiro, depois o Felipe daqui, depois a minha parte. Eu vou ser bem direto, a pergunta mais direcionada para o Alejandro. Dentro do que a gente discutiu aqui, você falou muito da importância da técnica do filme, né? Da montagem, o técnico leva os efeitos que cobrem o filme para relatar acontecimentos, né? E retratar assuntos. Mas aí eu queria saber de você, assim, em casos que você tem no cinema, como o caso dos primeiros longa-metragens registrados, que no caso é o Nascimento das Nações, do Grifo, você vê, por exemplo, casos de apropriação, caso que o público geral e a própria mídia contrapõem a versão do diretor. E a versão do diretor em alguns aspectos do filme, não é em forma interina. Como no caso você vê de vários longos que você vê
do cinema. Então a técnica, na verdade, ela não é determinante para dizer o tipo de mobilidade que pode ter a mensagem do filme, né? Dependendo do contexto social. Então, você não acha que nós deveríamos tomar cuidado em analisar a técnica e achar que o filme tem um sentido finalista e que não envolve os agentes sociais e as forças que estão envolvidas de um classe, né? Classe. É isso. Não sei se eu compreender com você. Eu vou fazer 3 perguntas mais para vocês estarem comentando um pouco mais assim, do que já iniciaram. A primeira para o Malagós, né? Nós que trabalhamos com educação temos uma implicação bacana, uma relação legal entre teoria e prática, né? Apesar de não perceber, por trabalharmos com educação, a gente trabalha também com pedagogias, teorias que envolvem essa educação e com a educação em si, o ato lá, né, de estar trabalhando em sala de aula com estudante, né, botar a mão na massa. Isso se confunde um pouco. Eu queria que você falasse assim, um pouco mais dessa sua experiência, teoria e prática na universidade, como é que tem transformado a sua prática lá desde a tese, né? Você parou lá na tese, se você pudesse comentar um pouquinho isso aí, como é que está sendo hoje em dia, essa relação teoria e prática hoje em dia, seus novos trabalhos nessa área. E para o Maraca, aquele comentário sobre uma segunda forma de trabalho que você acabou guardando, no final eu não entendi bem. Essa segunda forma de trabalho, que não é o homem transformando a natureza, você podia comentar um pouco mais? Eu acho que respondendo a pergunta você vai acabar comentando. É um pouco mais nesse sentido, esse segundo trabalho. E o Alexandre, você falou que o cinema, ele é sempre um discurso, ele ressalta um discurso. Ele tenta construir elementos dentro de um esquema discursivo. Sendo um discurso, como seria um cinema, então, dentro da perspectiva que o Maracajá e o Malagós propuseram? Uma perspectiva crítica, transformadora. Como é que seria esse discurso crítico transformador no cinema? Você conhece alguns filmes que trazem esse exemplo? Se puder comentar um pouquinho nisso. Era só isso. Nem... Sim. Oi, será que você pode levantar? E se apresentar. Na classe, terceiro período de economia, pode sentar? Mas o que a questão que o Paulo falou, você brincou de educando educador. Então, como é que o professor ele pode se comportar? Ele deve ser na escola, na universidade, quando ele transmite a experiência dele, toda a educação dele, mas não a ponto de fazer com que o aluno tome aquilo como verdade absoluta, e tenha essa posição autocrítica, do que eu vou pensar a respeito do conhecimento que foi concedido. A Marina, ao longo da economia, está reivindicando uma segunda quebra de regra. Está querendo se inscrever. Porque assim, eu acho que todas as perguntas estão juntas de alguma forma. Então, o que eu vou fazer, eu acho que vai acabar juntando um pouquinho também. Já começou, vai lá. Adesão bem democrática, já começou. Vai lá. Assim, eu não queria. Meu nome é Maria, no sexto período de economia. Eu não queria perguntar isso porque eu não consegui formular mesmo uma pergunta. Então, vou fazer alguns comentários e eu vou vocês falarem um pouquinho disso. Rodrigo e Maraca já conhece um pouco das minhas inquietações com relação a isso. E aí, o Malagós também falou de uma coisa que dá para eu tirar dali. Vamos lá. Maraca falou de consciência crítica ontológica. E aí, o Malagós falou do educando e de quem está sendo educado, né, no caso. E que, como que vai ser esse processo, né? Porque fica um ativo passivo? Não dá, isso não é transformador, né? É tipo isso, não é? Então como que vai se dar esse processo para que as pessoas adquiram uma consciência crítica ontológica, se não pode ser pelo que é vigente? Acho que é por aí. Vocês acreditam que é possível? Como? Agora não tem ninguém reivindicando quebra de regra, não, né? Então,
Ok, enfim, a gente no total aqui tem 7 perguntas, que vai tomar muito tempo deles para responder, mas imagino que a gente ainda vai ter um espaço no final. Eu vou regular para isso, para a gente ter um espaço no final para algumas perguntas que ainda venham a acontecer. Para ter uma regulação de tempo, vocês acham que 6 minutos por pessoa é suficiente ou vocês estão achando pouco? Não é, mas a gente pode tentar. Não é, óbvio que não é. É porque o conjunto de perguntas, estava até falando, o conjunto de perguntas que foram feitas para a gente, se a gente conseguir responder, é como um concurso novo. Isso aí. Chamar 3 pessoas para cada vertente dessa aí e fazer. Então, vamos lá. Eu vou tentar registrar nos 6 minutos. E aí, digamos, os que forem se sucedendo podem ir se apoiando na resposta do anterior. Aí vai ganhando. Então eu peço para o pessoal dar ênfase naquelas coisas que são mais direcionadas a si mesmos. Assim. E aí vai fazendo esse jogo. Vai lá. Como é que começa? Na ordem aqui? Eu vou deixar o Maraca falar primeiro. Maraca falou muito. Vamos inverter, vamos fazer o contrário. Posso responder de coisas mais Ótimo. Beleza. Então, começa com o Felipe lá atrás. Concordo com você que as questões técnicas não são elas efetivamente que determinam, que eu tentei colocar. O processo de recepção que prevê o espectador e as cargas culturais, o processo do espectador é muito importante. Agora, não é inegável uma ancoragem de algumas obras na questão técnica e como essas técnicas vão influenciar na recepção. Então, as duas situações e instâncias se balizam, né? E aí você colocou. E aí, só para dar um exemplo, você falou da questão da apropriação lá no filme do Cliff, por exemplo. A gente pode pegar um exemplo mais recente em termos de manipulação. Quando Tropa de Elite foi lançado, teve uma matéria que está disponível no YouTube ainda do Fantástico, que a matéria começava assim: 58 policiais foram presos em Duque de Caxias. Aí cortava para uma fala do Capitão Nascimento no filme falando: quem escolhe ser policial ou é honesto ou uma coisa assim, entendeu? Eu não vou lembrar a fala dele. Ou seja, os meios de comunicação vão se apropriar disso e dentro de uma ótica cinematográfica que é comercial, que tem a Globo Filmes, por exemplo, como parceiro na produção de um filme, ela vai tentar fazer aquele filme levantar e vai tentar construir que aquele discurso seja construído enquanto verdade. Então, não é só o filme enquanto técnica que vai fazer isso. A técnica, a forma como o filme é feita, contribui muito, mas tem todo um contexto social, cultural, para fazer com que aquele filme seja entendido de uma forma ou outra. Na questão da percepção também, o contexto cultural é importante, porque a nossa sociedade é formada por grupos interpretativos, sociedades interpretativas. O branco, enquanto aqui na maioria das culturas ocidentais tem uma simbologia de paz, em muitas culturas orientais tem uma simbologia de luto. Então, se eu fizer um filme que eu utilize o branco para reforçar a questão da paz e for exibido numa cultura ocidental, pode ter uma compreensão completamente distinta, justamente por causa da recepção, justamente por causa da questão do espectador. E aí eu não sei se eu te respondo a contento, Felipe, mas nesse sentido eu concordo com você. E aí a questão tentando ser bastante objetivo aqui também, por causa do tempo, o outro Felipe pergunta a questão da perspectiva crítica no cinema. E aí eu tentei trabalhar durante o meu trabalho de pesquisa sobre a questão do que seria o intelectual na nossa contemporaneidade. E aí, como é a construção de um discurso, eu tentei colocar a pessoa que gera um discurso e tem uma intervenção social como intelectual. E como seria a postura de um intelectual hoje? E é justamente a postura crítica, no sentido de que eu, numa academia, sou intelectual a partir do momento que eu penso a minha prática e como essa prática vai interferir socialmente. Desse ponto de vista, aquele senhor lá no Açu que produz quiabo, uma cultura orgânica, ele também é intelectual, porque ele pensa a cultura dele, como ele produz e como ele vai interferir socialmente, e quais são as consequências do que ele produz. Então, um filme crítico hoje seria, enquanto um cineasta, ele se posicionar dessa forma: eu vou produzir um filme, vou elaborar um discurso que pode ter uma interferência social, e como eu vou produzir isso, quais são os efeitos que isso vão causar.
E aí eu assim, de forma bem rápida, eu lembro de um filme que o cineasta pode não ter tido a intenção, mas ele serve de indício para a gente pensar que é possível, que é O Prisioneiro da Grade de Ferro, Autorretratos. É um documentário que o cineasta foi para o Carandiru, um ano antes do Carandiru ser implodido. Ele deu uma oficina de audiovisual com os prisioneiros e os prisioneiros construíram o filme sobre eles mesmos. E aí o que acontece nessa situação? Os objetos do filme viram os autores do filme, só que não de uma forma tão simples assim. Porque o que acontece é o seguinte: o cineasta interage no processo e constrói de forma coletiva com aqueles prisioneiros. Então é uma relação interacional ali daqueles prisioneiros com aquele cineasta. E acontece uma coisa nessa questão, inclusive os cineastas, os técnicos do filme, eles aparecem no filme. Há registro deles aparecendo, dando instrução de como operacionalizar a câmera. E para o cineasta, a câmera é seu objeto de poder, porque com aquela câmera que ele vai construir um discurso, que é o que ele vai construir. Só que ele compartilha essa possibilidade discursiva com o outro, que geralmente, na maioria dos filmes, se a gente for pegar, por exemplo, um Carandiru, um filme de ficção, esse outro é silenciado, é alguém de fora, numa posição superior, que constrói uma ação discursiva sobre esses indivíduos. Nesse não, ele compartilha e se coloca num patamar de que, sim, eu tenho poder por ter o aparato de veiculação e construção técnica do discurso, mas o outro pode falar por ele mesmo e não sou eu que vou falar por ele. Então é possível, quando a gente pensa a partir desse indício, ter uma possibilidade crítica assim, de construção de um filme. E aí existem diversos filmes que vão pensar isso. Eu posso tentar lembrar, assim, que de cabeça é muito complicado. Lembrar os nomes de filmes porque tem dificuldade de guardar nome de coisas. Mas o Prisioneiro da Grade de Ferro é um. Você tem filmes que discutem a questão da violência de uma forma mais crítica. A gente pode dar um recuo no processo da história do cinema brasileiro e pegar os filmes do movimento cinema novo. Você pode assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Tem um documentário do Glauber Rocha, que é o Maranhão 66, que é muito bom, que é justamente o indivíduo enquanto construtor de discurso, ele questionando o status quo das coisas. Ele não ele corroborando para a perpetuação do status quo. Alexandre, rigorosíssimo, assim, 6 minutos cravado. Vamos lá, quem vai? Não, você não vai fechar porque vai dar tempo de mais uma rodada. Tá bom. Deixa eu tentar aqui, assim com a Débora. Débora, obrigado pela questão. Não sei, fiquei pensando também no mesmo tempo aqui, né? Eu puxei 3 exemplos aqui rápidos. O projeto Morar Feliz, das casinhas, que eu estou pesquisando, o prédio da UF, que está sendo construído, e Brasília. Então eu fiquei pensando quanto que no projeto do arquiteto os interesses sociais, os conflitos, eles aparecem para cumprir uma praxis interhumana. Claro, levando em conta toda a divisão do trabalho, a questão da elite, dos conflitos e tal, mas eu talvez começaria por aí a problematizar que tipo de projeto, com que tipo de finalidade, com que tipo de trabalho coletivo já está sendo previsto na projeção para poder conduzir alguma coisa que vai fazer um sentido para a vida das pessoas, na interpretação do benefício que está sendo construído ou não. Ou justamente uma arquitetura para isolar pessoas, uma arquitetura para subjugar pessoas, uma arquitetura para uma outra mensagem. Então eu vejo que a gente colocaria nessa chave, talvez, não está realizando nessa materialidade, mas está como uma das instâncias de poder na realização, e que vai se completar pela questão do especialista, né, e como é que fala isso? Mas enfim, a relação de poder que começa nele e vai se perpetuar na obra, né? Então eu fiquei pensando por aí, em relação ao fato de você poder controlar a realização ou não, e o benefício ou o bem social que está sendo pensado aí. Os exemplos que a gente traz,
da produção material, tem alguma coisa de uma proposta antropológica do trabalho, né, que é muito citado na questão do materialismo dialético histórico, né, que o Marx coloca, né, como que começou essa história. A gente até discute um pouco na geografia a hominização. Os autores que eu trago vão muito nessa linha de como que surgiu um ser humano, o Homo sapiens. E aí entra inclusive nesse referencial para dizer que a espécie Homo sapiens foi criada também pela socialização. A gente não ganhou de graça de uma hora para outra, por acaso, esse polegar opositor, nem o pé chapado plano assim. Então foi uma produção social e nem a caixa craniana, etc. Então teria sido produzido por pressão da socialização a transformação anatômica no corpo. Então desde aí até chegar em Brasília, né, onde que os candanos vão morar depois que acabar a obra, né, aí já entra no urbanismo, não só na arquitetura, eu acho que daria para problematizar muito esse exemplo do projeto. Né. Também não consigo resolver, mas seria... Aquele diagrama que você mostrou, que representa muito bem essa complexificação que se tem, né? Essa repartição, essa separação entre a efetivação desse trabalho, que começa nessa projeção, né? E a parte mais teórica. Quando você pensa nos campos que estudam história das ciências, história da filosofia, cada vez mais distante da prática, não sei, da efetivação desse trabalho, né, da transformação da natureza, enfim, ou da manipulação da natureza, através da causalidade, que o Maraca falou, né, cada vez mais distante dessa... Parece que há uma parte desse trabalho cada vez mais distante, que se resume na teoria. Para mim tem uma coisa que é intransponível, né, porque é pensar assim, quem produziu a comida que eu vou comer hoje, quem lavou a roupa, quem tirou o lixo, quem produziu o prédio. É insuperável trazer esse conflito para a gente, porque quem está produzindo a base da nossa sociedade nessa materialidade está numa condição ainda subjugada em relação às ordens que vão ser colocadas de como vai ser o processo político. Então, tipo, vai poder morar no projeto que projetou, na obra que construiu, vai poder entrar na universidade pública, vai consumir alimento de qualidade ou com agrotóxico, né? E aí vai. Então eu vejo que isso está colocado aqui para a gente como essa questão de classe. Vai falar que não existe mais a questão de classe. Não sei, tem essas questões que estão aí na nossa cara, quem quiser ver, né? É que é muito constrangedor ficar levantando isso no cotidiano. Mas está à nossa volta a todo momento, né? Essa impossibilidade do sujeito da poiesis ou dos serviços participarem dos sujeitos como sujeito da praxis na vida política. Eu vejo uma problematização por aí. Pode ser? O Álvaro, não sei se ficou muito claro para mim a questão que você colocou na educação como modo de explicitar as estruturas sociais do nosso mundo, né? Manipulando os valores, as questões ontológicas. Não sei se o que eu tinha colocado antes tinha ficado claro. Eu vejo que a educação, né, até o Paulo Freire colocava um pouco isso também, que a educação não vai mudar nada sozinha, né, mas ela pode ser um fator, um dispositivo, pode ser alguma forma de criar, ajudar a construir essa sinergia, essa atmosfera que vai trabalhar esse processo mais alienado, né, da discussão de alguns conceitos, desconstrução. Nessa hora eu tendo a pensar muito mais na desconstrução do que na construção. Porque eu acho que a nossa socialização e educação, ela ajuda muito a gente a produzir ideias assim, equivocadas sobre nós mesmos, sobre a nossa sociedade, a nossa história. Então, eu tento sempre provocar os alunos, desde o começo de alguns cursos, a desconstruir algumas ideias, porque o trabalho que foi feito antes, né, todo esse sistema educacional e mais os valores, né, mídia, etc., ajuda a produzir uma coisa que vai demorar um tempão para a gente conseguir primeiro desconstruir e criar uma dúvida. Até criar essa dúvida e desestabilizar o sistema que está muito bem encaixado e confortável, você não consegue trazer uma proposta nova. Então eu acho muito difícil. Eu tenho pensado muito numa educação negativa nesse sentido, desconstrutiva, né? Então eu não sei se o que você falou de explicitar essas estruturas, né, eu acho que tem mais nessa direção. Depois do Felipe, né, obrigado pela questão, como é que eu tenho pensado essa questão da relação teoria e prática.
desde que eu cheguei aqui, eu me empolguei muito com o trabalho de extensão. Acabei quebrando a cara, né? Demorei um pouquinho para ver que realmente a universidade não estava voltada para isso, de que a nossa estrutura de progressão profissional não valoriza nada disso, questão de produção de artigos, concursos